Atos capítulo 16, versículo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça e à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos estivessem fugindo. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e, com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, é um grande privilégio que nós temos de estar mais uma vez, Senhor Deus, com a palavra aberta aqui, Senhor Deus. Senhor Deus, essa palavra precisa entrar nos nossos corações e produzir a transformação, Senhor Deus. Senhor Deus, nós queremos nos parecer com Cristo Jesus, queremos ser imitadores de Cristo Jesus, Senhor Deus. Queremos realmente que o nosso testemunho seja um testemunho diferente. Temos pecado contra o Senhor, temos andado muitas vezes de maneira desordenada diante da Tua palavra, temos transgredido a Tua palavra e pedimos o Teu perdão, Senhor Deus. Muda a nossa vida, Senhor Deus. Renova o nosso coração, renova a nossa mente, para que a nossa vida seja uma vida de acordo com a Tua santa e perfeita palavra. Senhor Deus, há uma grande comissão ordenada a todos aqueles que nasceram de novo. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulos, ensinando as Escrituras e batizando. Senhor Deus, que essa grande comissão seja uma realidade nas nossas vidas, que através dessa igreja, que homens e mulheres sejam alcançados pela Tua palavra, que estes homens e mulheres que aqui estão, Senhor Deus, sejam ousados, Senhor Deus, não em pecar, muito pelo contrário, que eles odeiem o pecado, mas que eles amem a Tua palavra, que eles possam anunciar a Tua verdade. Senhor Deus, nós não estamos aqui com o intuito de fazer com que as pessoas se sintam bem aqui essa noite, de levantar o ego, nada disso, Senhor Deus. Nós estamos aqui para ser humilhados pelo poder do Senhor, para que o nosso coração venha a entender que o Senhor é perfeito e nós somos pecadores. Não há nada em nós que possa chamar a Tua atenção.
a não ser um coração contrito e arrependido, quebrantado na tua presença, que a tua palavra nos garante que o Senhor não o despreza, Senhor Deus. Faz um milagre aqui, Senhor Deus. Faz um milagre também nessas pessoas que nos assistem aqui pela internet, Senhor Deus. Que eles sejam também abençoados pelo poder da tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, nós temos um texto aqui bastante conhecido da igreja. Um texto onde, depois da conversão de Lídia, aquela vendedora de púrpura, segundo dizem, uma mulher aqui bem abastada financeiramente, ela vai orar ali, junto com os discípulos, aparece ali no lugar de oração, e aquelas mulheres então são chamadas pelo poder do Senhor, são convencidas pelo Espírito Santo, e Lídia então se torna uma cristã. E ela chama a igreja, então, a participar na casa dela, em Filipos, né? E eles começam ali uma igreja na casa de Lídia. E diz a palavra no versículo 16, que aconteceu que indo nós para o lugar de oração. Notem bem que os discípulos, os apóstolos, aqueles que realmente nasceram de novo, eles têm uma paixão em comum, a oração. Muitas vezes nós achamos difícil, né? Orar com algum irmão, nós achamos difícil ter uma programação de oração, seja ela aqui ou seja ela nas nossas casas, mas é uma característica de que nós não estamos maduros na fé, ou talvez, quem sabe, que nós ainda não nascemos de novo. Essa é uma triste, grande realidade. O amor pela oração, a seriedade na oração, é algo que faz parte da vida daquele regenerado em Cristo Jesus. Eles tinham esse hábito, eles tinham esse costume, eles tinham esse prazer, eles tinham esse deleite em depender totalmente, exclusivamente do Senhor, aquele que os chamou pela sua graça e os salvou mediante a fé que eles tiveram em Cristo Jesus. Meus irmãos, eles estavam ali então se deliciando da oração, e eles estavam caminhando para a oração. Diz que saiu uma jovem possessa ao encontro, né? Cheia de espíritos de adivinhação, espírito imundo, e ela fez ali até sérios elogios: tu és o Filho do Deus Altíssimo. Eles pregam o Evangelho de Cristo, eles pregam que Cristo salva. E Paulo então, já intrigado com aquilo, expulsou aquele demônio, e aquela mulher então, aquela jovem, passou a não ter mais o poder da adivinhação, que o demônio também dá esse poder. E aí foi um grande problema na vida deles. Eles foram levados à praça pública, inventaram coisas contra eles, mentiras, e eles foram açoitados ali, despidos, e foram lançados no cárcere, mas não no cárcere comum, no cárcere inferior, onde havia maior proteção, onde havia maior cuidado, mas era um cárcere também, talvez um cheiro terrível, um frio, né, porque era cavado no meio das pedras, e era algo muito desumano. E eles não ficaram só presos, mas foram amarrados com os pés nos troncos, cadeias, né, algemas, né, correntes, e eles ali ficaram em plena segurança. E eles glorificaram a Deus, e o Senhor sacode aquela prisão, e as cadeias abrem, as portas abrem, mas eles permanecem ali dando um testemunho de que eram realmente nascidos de novo. Meus irmãos, através do texto da palavra do Senhor, eu quero tentar organizar o máximo possível para que você tire proveito, para que você grave no seu coração a palavra do Senhor. A gente pode tirar várias lições aqui, e você também, depois lendo esse texto na sua casa, Deus pode te falar mais algumas lições para você guardar no seu coração. Primeira coisa, os demônios agem com engano, até mesmo na falsa adoração. Meus irmãos, nós temos tido alertado essa igreja quanto aos falsos profetas. Nós temos visto hoje os cultos serem voltados para o homem. Nós notamos que quando há uma campanha ali, as faixas são: venha para a tarde da bênção, venham para a casa própria, venha para isso. Meus irmãos, esse é um engano que nós temos visto na igreja de hoje. A igreja de hoje tenta fazer com que o homem se sinta extremamente confortável. A igreja de hoje tem falado uma mensagem para que o homem não seja agredido. E por isso, lhe é escondido a verdade. E esses demônios aqui, eles estavam fraudulentamente adorando ao Senhor. Olha o que diz a palavra aqui, versículo 17. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens
são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. O que Satanás está dizendo através dessa jovem? É uma verdade ou é uma mentira? É uma verdade. Eles eram realmente filhos do Deus Altíssimo e eles anunciavam o caminho da salvação. Mas de onde partia esse louvor? De demônios que através dessa mulher estavam tentando ali confundir a igreja, estavam tentando confundir aqueles que pregavam, aqueles que recebiam, estava tentando tumultuar. Meus irmãos, você precisa parar com isso. Tem pessoas que colocam ímpios para adorar o Senhor. Algumas semanas atrás, eu vi aquela música Deus de Promessas sendo cantada por um cantor, o autor da música, e por uma mulher que canta no mundo. Inclusive, as suas roupas são totalmente indecentes. E eu vejo muitas vezes o crente se deliciando naquilo. Porque se nós formos analisar a parte técnica, a mulher tem muito talento realmente, mais talento do que a maioria dos cantores evangélicos, talvez. Ela tem um timbre, ela tem aquilo do cantor. Mas quando ela sai dali, ela coloca as suas roupas, que sequer cobrem o seu corpo, e tem uma vida totalmente fora da palavra do Senhor. E nós achamos porque estão cantando um cântico de adoração, nós temos que estar na frente recebendo tudo aquilo. E isto é um engano, isto é um equívoco. Nós não podemos hoje sequer cantar uma música evangélica sem conhecer toda a letra dela para ver se confere com a palavra. Quanto mais apreciar certos tipos de pessoas que dizem estar louvando ao Senhor. O diabo aqui estava trazendo e produzindo uma adoração, mas uma adoração falsa. Não havia uma adoração em espírito e em verdade, mas havia apenas uma palavra de louvor saindo da boca daquela jovem, porque ela estava manifesta de um espírito imundo. Então, nós temos que tomar cuidado. Não há adoração de demônios. E nós temos que tomar cuidado. Quando nós recebemos a palavra de alguém, nós precisamos acompanhar e verificar na Escritura se é daquela maneira, se é isso, assim que se procede. Nós temos que verificar se essa pessoa tem uma conduta diante da palavra do Senhor. Nós não podemos aceitar qualquer coisa. Paulo não aceitou qualquer coisa. Paulo ele notou que havia ali um engano. E ele expeliu aquele demônio. A autoridade do Senhor foi liberada a Paulo, e Paulo então produziu a expulsão daquele demônio. Diz a palavra que aquela jovem então estava livre. Retira-te dela. E na mesma hora ele saiu. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que o dinheiro tem cativado os corações. Versículo 19. Vendo os seus senhores que lhe desfizera a esperança do lucro. Veja bem, muitas vezes nós olhamos para esse homem, imaginamos que ele é o pior dos homens, que ele usava de uma menina endemoniada para ganhar dinheiro. Ele não queria saber se ela estava ou não bem, ele queria ganhar dinheiro. Mas de repente nós somos tão avarentos quanto esse homem. De repente a nossa postura de vida, comparada com outros textos da palavra, está dizendo que nós somos tão avarentos quanto estes homens, os seus senhores. Veja bem, o dinheiro ainda é dono de muitos corações. O dinheiro ainda tem cativado muitos corações. Correto? Quanto tempo nós trabalhamos para ganhar dinheiro? Quanto tempo nós dormimos? E quanto tempo nós ofertamos ao Senhor realmente? Esse é exclusivo seu. Note bem que a nossa vida é uma vida que dá uma balançada. Perto agora, olhando e analisando melhor esse tema, o amor ao dinheiro. O dinheiro ainda é dono de muitos corações. Nós estamos agora, talvez, criticando a nós mesmos, a nossa própria postura. Porque nós temos muito mais prazer de levantar e trabalhar para ganhar o nosso dinheiro do que vir, não vou falar domingo à noite, na sexta-feira no culto, na escola bíblica dominical, no grupo de edificação nas casas, nas reuniões de oração que tem aqui diariamente. Talvez a nossa dedicação para ter o dinheiro seja muito maior. Aí você pode dizer, não,
eu não posso vir nessas programações, mas eu estudo a palavra em casa, eu tenho meu tempo devocional com o Senhor, eu realmente amo a presença do Senhor na minha casa. Tá. Mas é interessante que quanto mais você ama, se é que ama, mais desejo você tem de estar aqui junto com seus irmãos, adorando ao Senhor. Então, nada justifica. E se nós analisarmos, nós temos esmerado a nossa vida, as nossas capacitações para ter dinheiro. E não temos feito com a mesma intensidade o esmerar, o cuidado, a dedicação para ter conhecimento de Deus. Então, antes de nós olharmos para esses homens, no versículo 19, vendo os seus senhores que lhes desfizeram a esperança do lucro, o quanto a esperança do lucro tem dominado os nossos corações? Com qual intensidade você quer ter para comprar? Ou com qual intensidade você quer ter para guardar? Porque cada um tem seu problema, não é verdade? Uns guardam, mas outros compram demais. Mas o dinheiro está levando as nossas vidas cativas para distante do que Deus tem para nós. Meus irmãos, a terceira lição que eu tiro aqui é que esses homens, depois de produzir algo maravilhoso, que é a libertação de uma pessoa cativa por Satanás, foram açoitados, despidos e presos injustamente por servir ao Senhor. Hoje cedo nós ministramos aqui sobre o sofrimento por Cristo. O Senhor não deu apenas o privilégio de nós crermos em Cristo, mas de nós padecermos por Cristo. Filipenses diz assim. E nós temos chamado a atenção da igreja. A igreja chamada igreja moderna, ela não quer dor, ela não quer sofrimento, ela quer bênçãos do Senhor, ela quer ser cheia de coisas, cheia de aptidões, cheia de dons, mas fazer o que com esses dons? Se ela não vive para a glória de Deus. Ela quer ser capacitada, mas ela não quer ir e anunciar o Evangelho. Ela quer ser tomada pelo fogo do Espírito Santo, mas ela não sabe o que fazer com esse fogo. Porque estes homens, eles criam que sofrer injustiça e perseguição por Cristo é privilégio, e é algo constante na vida dos servos. A palavra diz para nós que se nós vivermos uma vida piedosa, ou seja, uma vida de amor a Deus e às suas coisas, nós iremos sofrer perseguição. Todos quanto querem viver piedosamente sofrerão o quê? Perseguição. Hoje eu coloquei aqui de manhã, se você não tem sofrido perseguição, é porque você nem crente é. Porque todo crente que quer viver não nos moldes do mundo, mas nos moldes de Cristo, morrendo para si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo a Cristo, e anunciando a verdade como ela é. Não é aquela pregaçãozinha miserável, não. Jesus te ama e eu também. Jesus te ama e tem um plano na sua vida. Pare com isso. A pregação não é assim. Mais embaixo nós vamos ver como ela deve ser. Se nós vivermos uma vida voltada para o Evangelho, dependendo do Evangelho, amando a Cristo Jesus e vivendo Cristo Jesus, o mundo vai nos odiar, porque primeiro odiou a Cristo. Hoje eu vejo pastores sendo tietados. Hoje eu vejo pastores, cantores gospel sendo aclamados. É porque não dizem a verdade. É porque não dizem a verdade. Porque quando disserem a verdade, serão odiados. Quando pregarem a justiça de Deus, a ira de Deus, quando pregarem que aquele que não crê será lançado no fogo eterno, serão odiados. Mas aí nós pegamos um texto da palavra do Senhor e dizemos: olha,
O rei venceu. O Senhor falou: nem lute, assim vai ser a sua vida. Você vai vencer, não é preciso lutar, Deus é contigo. Todo mundo vibra com isso. Eu pensei que era pipoca arrebentando, né? Meus irmãos, eu e você precisamos entender uma coisa: ser amigo de Cristo é ser constituído inimigo do mundo. O mundo não vai te amar, porque você se parece com Cristo. Veja bem, as músicas do mundo, elas não são aceitáveis ao coração de um homem que ama Deus. Por quê? Elas são ofensivas ao Senhor e à sua palavra. Os prazeres do mundo, eles não são aceitáveis a um homem cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque eles são agressivos à palavra e à verdade de Cristo. Então não é que eu tenho que dizer para você: não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. É que você, cheio do Espírito Santo, não consegue praticar certas coisas, porque elas são confrontantes e conflitantes com a própria palavra de Deus e com o caráter de Deus. Então eu não tenho que citar normas para você. Você precisa tomar decisões. Não é uma doutrina da igreja: olha, não assista televisão. Eu não assisto televisão, por quê? Porque o que eu estava vendo na televisão era agressivo ao Senhor, então eu não assisto. Eu não vou mais ao campo de futebol, por quê? Porque o que eles falam lá é agressivo à palavra de Deus. Os coros, os hinos que eles cantam, eu não consigo permanecer no meio e me deleitar naquilo. Não é que é uma regra para a igreja. Eu que não consigo. Não sei você. Eu estou dando exemplo da minha vida. Eu não quero estar no bar, porque no bar tem assuntos, tem produtos na mesa que não glorificam a Deus. Só não glorificando a Deus eu já não quero estar. Agora ainda ofendem a essência da palavra de Deus. Eu estou dando exemplos aqui, irmão, que você poderia tomar outros exemplos no seu coração. Essa semana eu estive com um amigo meu aqui, irmão em Cristo, e ele falou: dá um conselho para essa moça aqui. Eu estava passando e ele falou: dá um conselho para essa moça. Eu falei: por quê? Ela está triste porque perdeu o namorado. Eu falei: quantos anos você tem, moça? 18. Eu falei: você namora para quê? Você já formou? Não. Já tem dinheiro para sentar? Não. O que você namora? Fazer test drive? É para test drive? Porque test drive não é de Deus. Então, se você não tem condição de casar, se você não tem ainda a sua formação que você deseja ter, para que namorar? Qual que é o objetivo disso? Essa idade, até sobrancelha tem hormônio, não é? Começa a relar naquele fio desencapado, vai dar problema. Espere o tempo de Deus. Quando tiver um propósito para o namoro, então tem um propósito de casamento. Então eu vou namorar, eu vou conhecer aqui por um tempo, que eu tenho um desejo de me casar com essa pessoa. Eu estou sentindo. E eu vou orar um tempo antes, para ver se o sentimento meu é o mesmo de Deus. É interessante que eu sempre pedi para ter pelo menos 6 meses de oração antes e me convidar para essa oração, certo? Poucos me convidam. Aliás, faz anos que ninguém me convida. A última que me convidou foi a Ju, minha filha. Primeiro eles arranjam, depois eles passam pelo test drive, e depois eles vêm pedindo a bênção da igreja. Bênção do quê? Eu vou abençoar um negócio que já está lá para o meio, afora? Não assim funciona, não. Esses homens sofreram injustiça e perseguição por Cristo, porque tinham uma vida
semelhante à de Cristo, ou seja, eram obedientes à palavra do Senhor. 4. Estes homens então foram encarcerados. Versículo 23, depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Estes, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, agora que acontece a diferença do crente. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão os escutavam. O que eu posso tirar aqui? Encarcerados e louvando ao Senhor. Com as dores do açoite, adorando ao Senhor. Com os pés no tronco, aquelas duas madeiras que fecham, e aquilo incha o pé da cãibra, adorando e orando ao Senhor. Com as mãos presas em correntes, adorando ao Senhor. Com o cárcere mais fedorento possível, o cárcere inferior, naquele tempo não tinha banheiro não, era o cárcere ali, e as necessidades ali, frio, úmido, oravam e adoravam ao Senhor. Encarcerados, louvando ao Senhor. Primeira coisa que eu tiro deste tema: a dor e a humilhação eram infinitamente menores que a alegria em Cristo que eles verdadeiramente desfrutavam. Sabe por que nós murmuramos tanto? Sabe por que nós reclamamos tanto? Porque nós não temos a alegria em Cristo que eles tinham. Porque os nossos corações estão divididos entre ter o melhor desse mundo e o melhor do Evangelho da graça. Porque os nossos corações estão divididos entre a satisfação do ter coisas com a satisfação do ter Cristo em nós. Então nós dizemos aí fora: eu sou evangélico. A Gretchen é, a Monique Evas é, tem um tanto de gente aqui que eu poderia falar que também é. A Sula Miranda diz que é. Tem um tanto de gente aqui que eu posso falar que é. Então quer dizer, falar que é evangélico não quer dizer nada. Agora, viver com a alegria em Cristo como sendo o melhor da sua vida, isso sim, só os verdadeiros nascidos de novo podem desfrutar. Meus irmãos, se você notar bem, você tem sonhos aqui, e não acho errado você ter esses sonhos não. Mas toda vez que você bota a mão num desses sonhos, passa 5, 6 dias, você está descontente. É assim ou não é? Você quer muito ter alguma coisa, e você luta por aquela alguma coisa, talvez durante um tempo grande. E quando você conquista aquela coisa, o seu coração está vazio, talvez 2 vezes mais vazio. Porque foi uma frustração, essa coisa não te satisfez da maneira, e você ainda ficou com algum problema, né? Por ter conquistado isso. Ao invés de gemidos desses homens, de dor, de ser injustamente preso, os outros presos ouviram adoração, através da oração e dos hinos. Será que nós temos glorificado a Deus no lugar do nosso trabalho? Será que nós temos glorificado a Deus onde nós estudamos? Será que nós temos glorificado a Deus até mesmo no meio da igreja do Senhor? Ou será que nós temos murmurado contra o nosso próprio Deus? O contentamento deles era o próprio Cristo. Mesmo no cárcere, eles eram livres e alegres, porque eles tinham Cristo, e Cristo era tudo para eles. E será que o nosso contentamento tem sido Cristo? Será que a nossa alegria se resume em Cristo? Será que o nosso deleite é o Senhor? No meu tempo, as pessoas que iam casar, elas falavam assim: olha, principalmente as moças, com aquele rapaz, eu moro até debaixo da ponte comendo alface. Casa, depois você vê se esse negócio funciona.
não funciona. Mas quando você tem Cristo, funciona. Porque a alegria, ela transborda. Aqueles homens estavam cheios do Espírito Santo e transbordando de alegria. Atos 13, 52. Eles não apenas estavam cheios, mas eles transbordavam. E quando você transborda, você provoca alguma coisa em quem está ao seu lado. Imagine só se a nossa vida de amanhã em diante seria uma vida de completo louvor ao Senhor, diante de enfermidades, diante de lutas, de dificuldades financeiras, de perseguição no trabalho. Se o nosso coração fosse um coração realmente adorador, será que do nosso lado não teria mais uma pessoa sentada aí, não? Nós mais repelimos as pessoas do que atraímos para o seio da igreja do Senhor. Por quê? Nós murmuramos, nós somos descontentes, nós questionamos a vontade perfeita de Deus lá fora, e as pessoas então ficam confusas. Mas ele diz que serve esse Deus, mas parece que a vida dele não é uma alegria nesse Deus. Eu não quero esse Deus. Aí você a convida para vir aqui, ela fala, obrigado, mas no fundo do coração ela fala, eu vou querer esse Deus aí? Você está sempre descontente? Eu vou querer isso na minha vida? Por quê? Porque os desejos desses homens era somente Cristo. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro. Essa era a palavra deles. Quando Paulo estava para ser oferecido aqui na morte, quando ele prevê, ele diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Libação é o vinho ou então a gordura que é derramada em cima do holocausto, que faz aquela fumaça e aquilo sobe e representa que chegou até o Senhor. E o tempo da minha partida é chegado, o tempo da minha morte é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, não tem mais ou menos lá não, é reto juiz, ou você é justificado, ou você é perdido. Irmão, eu sou quase salvo, totalmente perdido. Irmão, a porta é estreita, eu cheguei a 1 centímetro da porta, perdido. Tem que entrar pela porta que é Cristo. A qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, Paulo está dizendo, mas também a todos quanto não é desejar a vinda do Senhor. Volta logo, Senhor, que eu não aguento mais esse casamento. Volta logo, Senhor, que eu não aguento mais o problema da minha vida. Isso não é assunto de crente. Isso é palavra de ímpio. Eu quero escapar, Senhor, eu não estou satisfeito com a tua direção sobre a minha vida. A palavra diz aqui, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Há um propósito de que eu quero agora ir a Cristo. O meu propósito é uma vida eterna de adoração ao Senhor. É eu estar na presença daquele que me salvou. Meus irmãos, nós precisamos reler a palavra de Deus. Nós precisamos nos deleitar na palavra de Deus. Eu e você precisamos aprender que a liberdade deles era o próprio Cristo. Muitas vezes você vai visitar no presídio. As pessoas falam, eu quero minha liberdade, mas o que você quer fazer com ela? Sair, produzir os mesmos crimes e voltar aqui para dentro? Se Cristo não tratar os corações, eles vão sair, vão cometer os mesmos delitos e vão voltar mais rápido do que saíram. É preciso de ter Cristo nessas vidas. A liberdade tem que ser o próprio Cristo. O Evangelho nos sustenta em todos os momentos da nossa vida. Eles não estavam reclamando de estar naquele local. Eles estavam glorificando a Deus, cheio de açoites, cheio de dor, cheio de privacidade, com troncos dos pés. O que aconteceu aqui? 5. Uma resposta do céu aos louvores. É maravilhoso quando nós vemos que versículo 26, de repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Se eles não estivessem firmes em Cristo Jesus, eles falariam, perna para que te quer, não é? Correndo, mas eles estavam plenos de Jesus, eles estavam transbordando de Cristo, e eles não entenderam que era isso.
Eles entenderam que havia uma manifestação dos céus, que aqueles louvores chegaram aos céus, e que havia ainda mais propósito. Meus irmãos, se eles tivessem sumido, aquele carcereiro tinha se suicidado. Mas eles permaneceram ali mesmo com as portas abertas, porque Cristo era tudo que eles queriam, e Cristo estava ali, e Cristo se manifestou através desse temor, e as portas foram abertas, as cadeias caíram, mas eles permaneceram ali, porque havia um propósito. A verdadeira adoração, ela chega ao trono de Deus. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, resolve responder com um tremor. Todas as correntes e cadeias e portas se abriram. Meus irmãos, muitas vezes nós queremos forçar Deus, aleluia, balança essa igreja. A gente até começa a chacoalhar para ver se dá uma ajuda para Deus, mas nós não temos vida com Deus. Nós não glorificamos a Deus na dor. Nós não exaltamos o nome do Senhor em toda e qualquer condição, mas nós queremos que Deus venha sacudir aqui essa igreja. Nós precisávamos estar muito mais com os joelhos no chão, a cabeça no chão e a boca no pó. E parar de querer produzir avivamento, de querer produzir coisas. E nós chamamos conferencistas que mexem com o coração do povo, e eles falam tanto de coisa que vai acontecer na sua vida, e o povo fica tudo alegre com aquilo, e o povo vibra, o povo vibra, o povo vibra. Mas quando nós falamos e lemos a palavra, não há nenhum tipo de vibração, porque a palavra não é suficiente. Nós queremos alguma revelada. Nós queremos alguém que faça alguma coisa diferente. É interessante que Esdras, quando leu os 5 primeiros livros da Bíblia, lá na reconstrução de Jerusalém, diz que o povo chorava, lançava terra sobre a sua cabeça, batia no pó e glorificava a Deus. Foram lida e explicada a palavra do Senhor, somente isso. Não adianta, nós queremos extrair as coisas que aqui não estão, é preferível que você leia e explique. E se isso não envolver o seu coração, é preferível que você, durante a semana, você ore a Deus, para que semana que vem isso seja suficiente no seu coração. A palavra de Deus tem que ser suficiente. Eles receberam uma resposta dos céus. 6º, um testemunho irrefutável, um testemunho incontestável, um testemunho comprovado. Versículo 27, o carcereiro despertou do sono, aí ó, cochilando o serviço, né? E vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar, porque ele certamente pensou: todos fugiram, a minha punição será a morte, fora a vergonha que eu vou passar, eu já vou resumir isso e vou tirar minha própria vida. O que aconteceu? Mas Paulo, versículo 28, bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Nosso testemunho tem que mostrar o quanto amamos a Cristo. Eu me preocupo muito com o seu WhatsApp, eu me preocupo muito com o seu Facebook, porque existem ali evidências de quem você é filho. Ou você é filho da luz, ou você é filho das trevas. Então eu tenho alertado. Qual é o teor da sua rede social? Porque todos têm, gente. E use para a glória do Senhor. Nossa vida, ela é uma carta aberta e lida por todos. Lá no seu trabalho, você diz que é crente lá, e eles estão lendo a sua vida para ver se confere com aquilo que você prega. A sua vida é lida por todos. Nosso modelo de vida deve expressar o caráter de Deus. Meus irmãos, quando nós falamos de ser imitadores de Cristo, ou ser parecidos com Cristo, não é que nós vamos ser sem pecados, mas é que a nossa tendência é de uma vida tão de adoração ao Senhor, que nós devemos, então, realmente ser chamados aí fora de cristãos. Cristão significa imitadores de Cristo, ou pequenos cristos. Não é eu me denominar cristão, mas é que os outros vejam Cristo em mim. Meu irmão, não adianta dentro da igreja você ser quase um semi-anjo. Dentro da igreja tem até asa, não é verdade ou não? Mas lá fora,
Lá fora que é seu campo missionário, na sua casa, no seu trabalho, e você precisa mostrar se Cristo realmente está em você. 7. O Evangelho é poderoso para salvar o maior incrédulo e pecador. Versículos 29. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Meus irmãos, o Evangelho é a melhor notícia que você pode receber. O Evangelho é que Cristo salva pecadores, como eu e você. O Evangelho é aquele que, mesmo você falando no seu íntimo, para mim não tem jeito, eu extrapolei a medida de pecado. O Evangelho é aquele que diz: arrepende-se, creia no Senhor Jesus e será salvo. Não porque você é bom ou porque você é ruim, mas porque Jesus vai pagar o seu preço. O sangue do Cordeiro é que tira o pecado do mundo. Não é o mérito do homem. Às vezes você pode imaginar: mas aquele cara lá, ele era tão ruim, não deve ser crente nada. Você não sabe. Se Cristo justificou, quem irá acusá-lo? Quem tentará acusação contra aqueles que são do Senhor? Nada pode nos afastar do amor de Deus, nem altura, nem profundidade, nem principados, nem potestades. Nada pode nos afastar do amor de Deus. O Evangelho é a melhor notícia. A igreja tem deixado o Evangelho para trazer lições de autoajuda. O Evangelho, ele diz: você não está bem, você precisa de arrependimento, você precisa de quebrantamento. E aí você ora, suplica, o Espírito Santo abre o seu coração, ministra na sua vida, e Cristo passa a habitar em você e perdoa todos os seus pecados. A autoajuda, ela fala: olha, persevere mais um pouquinho, fulano aqui da Bíblia conseguiu, você também vai conseguir. É usar a Bíblia para autoajuda, é a caixinha de promessas. É a caixinha de promessas da igreja. Qualquer mensagem que você ouvir, se Cristo não for o centro dela, aborte-a. Se estiver no seu pendrive, lance-a fora do seu pendrive. Se estiver no seu canal de YouTube ou de Facebook, lance fora. Toda mensagem precisa passar por Cristo. Ele é o centro da palavra. Ele é a palavra. E não há salvação sem Cristo. O Evangelho é Cristo salvando homens e pecadores como eu e você. Este homem ímpio creu. E isto lhe foi imputado por justiça. Ele creu. Ele não teve que andar de joelho na estrada, ele não teve que subir escadaria de igreja, ele não teve que andar a pé até outra cidade, nada. Ele creu. Ele depositou toda a sua confiança em Cristo Jesus e no sacrifício da cruz. E ele foi justificado porque creu. Meus irmãos, o que acontece conosco hoje, o que nós queremos a mais do que o Evangelho, a melhor notícia que um homem pode receber é Cristo. E eu termino dizendo aqui: o verdadeiro convertido tem uma nova postura de vida. Versículo 32. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir por ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa. E com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Primeiro, toda a sua família creu. Não é que você crê e toda a sua família é salva. Isso não está funcionando. Não, é individual, tá? Todos aqui creram e foram salvos. Outra coisa, despertou neles agora sede pela palavra. O verdadeiro convertido, ele deseja a palavra de Deus.
Ele deseja. Ontem nós fomos ministrados aqui à noite pela palavra de Deus. Na sexta-feira nós fomos ministrados pela palavra de Deus. Hoje de manhã nós fomos ministrados pela palavra de Deus. Na sua casa você coloca uma pregação daquelas, é ministrado pela palavra de Deus. Uma das características do salvo é sede pela palavra de Deus. É desejo pela palavra de Deus. Depois esse homem aqui, ele passou a cuidar dos açoites, dos vergões. Talvez alguns deles ele mesmo tenha produzido. E ele tem uma nova postura agora. Ele que lançava no cárcere inferior, ele que algemava, ele que amarrava, ele que deixava ali com frio e muitas vezes com escassez de pão. Este homem passa a cuidar dos vergões, passa a tratar as feridas. Ele é agora hospitaleiro àqueles que antes eram o quê? Inimigos. Ele tem uma nova postura de vida, ele trata, ele dá pão. E outra, há uma alegria nessa família, manifestava grande alegria com todos os seus, por terem crido em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós temos manifestado alegria por tantas coisas, não é verdade? Em coisas que são extremamente terrenas e momentâneas. Essa semana eu conversava com um homem e ele falava para mim, com um corote na mão, ele falava: eu quero ver se eu consigo R$10, que eu quero fumar uma pedra de crack. E eu falei: você se sente bem? Ele falou: me sinto muito bem. E eu sei que aquele sentir-se bem dele, talvez por alguns segundos, e ele voltaria a necessitar de outra pedra de crack. Mas esses homens tiveram um encontro pessoal com Cristo Jesus, o Salvador, e agora essa alegria é ilimitada, é imensurável, é inquestionável. Essa alegria agora, ela é tamanha que ela começa a contagiar as pessoas que estão ao seu lado. Essa alegria, ela é constante, mesmo na hora que nós passamos por um vale, tu estás comigo, Senhor. E a tua presença me é suficiente. Talvez eu não vá sair do vale. Quantos que morrem de uma enfermidade sendo lavados no sangue do Cordeiro? Uma hora nós vamos partir. Então eu coloquei o Salmo 23, que o Senhor vai me tirar de todos os problemas. Não. Sendo o Senhor o meu pastor, nada mais me falta, porque Ele me completa. Não é que Ele vai me dar coisas, é que Ele estando em mim, Ele pastoreando a minha vida, eu estou bem, porque Ele é tudo que eu tenho e tudo que eu preciso. Nós precisamos tirar o foco das coisas desse mundo e colocar o nosso foco nas coisas espirituais. Nós precisamos largar e abandonar as coisas transitórias e colocarmos a nossa visão nas coisas eternas. Pensar nas coisas lá do alto e não as que são aqui da terra. Eu e você, nós precisamos voltar à essência da palavra. Nós precisamos crer na suficiência de Cristo. E precisamos viver para a glória de Cristo. E é no nome de Jesus que eu falo com a amada igreja. Eu não estou aqui falando para a igreja sem primeiro Deus falar comigo. Eu me envergonho diante dos sermões que eu trago aqui. Muitas vezes eu me envergonho e eu sofro diante deles. Porque eu não vim aqui para esbofetear a igreja. Eu vim aqui porque Deus quer tratar por amar essa igreja. Eu também não vim aqui para deixar você feliz. Porque só Cristo pode te deixar feliz. E Cristo pode ir além do que você está pedindo ou pensando. Infinitamente mais do que você está pedindo ou pensando. Eu te convido a ficar de pé. No nome de Jesus.